E eu quero adentrar pela questão da inflação e dizer a vocês que a inflação foi uma conquista desses 10 últimos anos do governo do presidente Lula e do meu governo. Um país vira uma grande nação, porque uma coisa é um grande país, outra coisa é uma grande nação. Uma grande nação é grande porque sua população é grande. E nós temos a confluência de várias, múltiplas correntes, múltiplos fluxos do que é o desenvolvimento do país. Transmito à senhora Graça Machel, aos seus familiares, ao presidente Zuma e a todos os sul-americanos, sul-africanos, nosso profundo sentimento de dor e de pesar. Ontem eu disse para o presidente Obama que era claro que ele sabia que depois que a pasta de dente sai do dentifrício, ela dificilmente volta para dentro do dentifrício. Então, o que a gente tinha de levar isso em conta. E ele me respondeu, que ele faria todo o esforço político para que essa pasta de dente, pelo menos, não ficasse solta por aí e voltasse uma parte para dentro do dentifrício. Muitas vezes acontece isso comigo, que eu abro um jornal e pergunto o seguinte: será que eu falei alguma coisa dormindo? Porque só isso pode explicar algumas atribuições do que eu penso. Eu não penso. Em Portugal, de onde eu acabei de vir, o desemprego beira 20%, ou seja, 1 em cada 4 portugueses estão desempregados. E eles vêm dizer que o Brasil é um país em situação difícil. Sempre acendeu todas as esperanças que nós temos ao ver a possibilidade de um empreendimento não usual, não comum, revolucionário. Porque conviver com o aeromóvel ali em frente do Parobé e sabendo que se tratava de uma tecnologia diferenciada, despertou ao longo desse tempo um certo parentesco, eu acho, entre os moradores de Porto Alegre e o aeromóvel. O aeromóvel é um pouco de cada um de nós e ele tem aquela familiaridade que as coisas com as quais você convive durante muito tempo despertam numa pessoa. Então, no passado, nós tivemos um momento durante a Guerra Fria que havia bipolaridade. Depois houve aquele momento em que o pensamento único e uma proposta de unipolaridade parecia ter se adonado do mundo. Nós agora vivemos numa outra circunstância histórica e que é muito importante que a gente entenda, que é o multilateralismo. No multilateralismo, você constrói consensos históricos. O que é consenso histórico? É o consenso possível num determinado momento histórico. O consenso possível é um ponto de partida, não é um ponto de chegada. Se hoje é possível ter este consenso, é porque as nações evoluíram até ali. Isso não significa que, a partir dali, os países não podem ter suas próprias políticas. E dizer do meu imenso prazer de estar aqui, mais uma vez, no Ceará. O Nordeste e a seca são um problema. Jamais houve uma atitude correta em relação a essa situação. Ao longo dos anos, sobre essa situação que é a questão da existência de um fenômeno climático nessa região do país. E de um lado é um desafio e de outro é um direito do cidadão que aqui veio, aqui povoou e aqui não só fez tudo isso, mas inaugurou o Brasil. Não vamos esquecer aonde o Brasil começou.
Bom, livros, né? Eu estou lendo um livro que está me fugindo. Eu tentei falar um pouco sobre a novela para ver se eu lembrava o nome do livro e não lembro, do Sándor Márai. O livro chama Brasas. Isso mesmo, As Brasas. É talvez uma das... Assim, me impactou muito. Eu concluí ele ontem à noite, rapidinho, porque eu consigo ler no domingo. Chegou aqui uma mensagem da Lara Salles, da Paraíba, de 16 anos. Ela está preocupada com o desmatamento da Amazônia. Todos nós, né? Faz muito bem, viu? É uma coisa muito boa, viu, Lara? Porque é algo que a gente tem de se preocupar, de fato. Nós, inclusive, lá em Copenhague, fomos os que tiveram a posição, eu acho que em termos da mudança do clima, mais consequente. O meio ambiente é, sem dúvida nenhuma, uma ameaça ao desenvolvimento sustentável. E isso significa que é uma ameaça para o futuro do nosso planeta e dos nossos países. No meu chinelo da minha humildade, eu gostaria muito de ver o Neymar e o Ganso, porque eu acho que 11 entre 10 brasileiros gostariam. Porque deu alegria ao futebol, porque a gente, eu vi, você veja, eu já vi, parei de ver, voltei a ver, e acho que o Neymar e o Ganso têm essa capacidade de fazer a gente olhar. Eu vi, você veja, eu já vi, parei de ver, voltei a ver, e acho que o Neymar e o Ganso têm essa capacidade de fazer a gente olhar. Dilma Rousseff. A única área que eu acho que ela vai exigir muita atenção nossa, e aí eu já aventei a hipótese de até criar um ministério, é na área. Tem letra D de dado? Eu diria assim, como uma espécie de analogia com o que acontece na área agrícola. A única área que eu acho que vai exigir muita atenção nossa, e aí, eu já aventei a hipótese de até criar um ministério, é na área D. Na área, eu diria assim, como uma espécie de analogia com o que acontece na área agrícola. Dilma Rousseff. Em saneamento, nós estamos investindo no PAC 1 bilhão e 700 milhões. Aí você fala o seguinte, mas vocês acabaram isso? Vou te falar, não, está em andamento. Tem obras que vai durar para depois de 2010. Agora, por isso, nós já não desenhamos, não começamos a fazer projetos do que nós já podemos fazer 11, 12, 13, 14. Por que não?